Olá, eu sou o Anderson Oliveira e vou apresentar para você sobre sistemas de informação em saúde sobre a Covid-19. Primeiro vamos falar um pouco sobre como se deu a origem da informação. Na Europa, no século XVII, o rei Carlos II, em decorrência da epidemia de peste que ocorria naquela época, o rei estabeleceu que era preciso fazer alguma coisa de maneira que o rico pudesse avaliar a necessidade de fugir e os mercantes pudessem escolher que coisa fazer com seus negócios. Com isso, teve um pesquisador, um comerciante na época, chamado John Grant, que pegava essas tábuas da morte e fazia a plotagem disto em gráficos. E ele chegou a observar o seguinte, que a frequência das doenças crônicas era previsível, mas a peste não era, porque é uma doença transmissível. E que o contágio da peste dependia de algum fator que não ficava permanentemente em Londres. Isso foi apenas por meio de observação do padrão dos gráficos, dada a importância que as tábuas da morte tinham para aquela ocasião. E segundo Morabia, um epidemiologista importante dessa era, deste século, no período entre 1561 e 1626, foi se instaurando um método novo de pesquisa observacional que omitiu todas as especulações astrológicas, porque antes era teoria miasmática, havia uma impressão de que as doenças estavam relacionadas com o movimento dos astros. Foi quando começou a aceitar apenas as observações ou evidências, também a tabulação de observações positivas e as negativas também. E que o entendimento de clareza sobre as falsas imagens naquela época. No século XIX, em 1856, mais ou menos, nós tivemos um médico que foi muito importante, que foi o John Snow. John Snow ele foi importante porque ele conseguiu relacionar a fonte da epidemia de cólera daquela ocasião, no bairro do Sorro, com essa bomba de água aqui. Ele observou que quem morava abaixo do rio Tâmisa, o rio Tâmisa ele cursa aqui nesse sentido, que as pessoas que consumiam água desta companhia tinham maior chance de pegar cólera do que as pessoas que consumiam água na parte de cima do rio. E isso aqui foi fundamental, apenas com esta taxa de óbito por 1.000 habitantes, ele conseguiu identificar o agente. Isso em 1850, mais ou menos, na metade do século XIX. A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer doença, de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, seja de modo individual ou coletivo, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Isso está numa lei, na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080, publicada em 1990, que está vigente ainda. Agora vamos medir a ocorrência de doenças. A professora Rocairol, editora e autora do livro Epidemiologia e Saúde, ela diz o seguinte, que dada uma série de dificuldades para medir a saúde de uma população, é frequente, ao se avaliar o nível de saúde desta população, buscar os dados de não saúde, ou seja, os dados de morte e doença. Então, uma pessoa saudável, quando exposta a um agente, dá-se início à doença, essa doença vai manifestar sintomas. Esses sintomas, algumas pessoas, no caso da Covid, apenas 20% de cada 100, 20% vai procurar o serviço de saúde. Desses que vão procurar o serviço de saúde, muitos vão ter
acesso a diagnóstico, outros não. Esse diagnóstico ele vai permitir o tratamento nesse caso é um tratamento sintomático principalmente, e depois você tem um desfecho, cura, controle, sequela ou morte. A cura na Covid é todo mundo que não morreu e que não evoluiu para o óbito, seja no domicílio, seja numa instituição de saúde. Ou seja, todo mundo que pegou Covid e não morreu está curado, porque não é uma doença crônica. O Brasil, para fazer o monitoramento da linha da vida, ou seja, o nascimento, o adoecimento e a morte, nós temos 3 sistemas de informações principais. O sistema de nascidos vivos, que tem cerca de 3 milhões de registros por ano, é uma ficha única por habitante, é um instrumento único, é a declaração de nascimento. Essa declaração é produzida pela Secretaria de Vigilância e Saúde e que vai para os cartórios. As pessoas que adoecem ao longo da vida, e a pessoa pode pegar muitas doenças ao longo da sua vida, são cerca de 3 milhões de registros por ano de notificações, são múltiplos registros, porque a pessoa pode pegar dengue, pode pegar influenza, por exemplo. Então são muitos instrumentos e há uma ficha de notificação própria para isso. O sistema de mortalidade ele tem 1,2 milhões de registros todo ano, é um registro único e também é um instrumento que vai para o cartório. Então, o registro de cartório ele é alimentado com um instrumento que é produzido pela Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, ou seja, pelo SUS. Engana-se quem olha para o sistema de registro de óbito e acha que ele nasce por si só. O cartório, para registrar, ele tem que ter a declaração de óbito. Portanto, para compreender esse sistema, eu tenho que entender o seguinte: imagine que eu tenho uma população. Dessa população, eu vou ter alguns doentes nessa população. Então, aqui nos doentes pela população, eu vou ter, de cada 100, 80 podem apresentar sintomas leves ou muito pequenos, sintomas leves, que não vão exigir que a pessoa procure um serviço de saúde. No entanto, 20% de cada 100, 20 vai procurar o serviço de saúde aqui, no caso da Covid. Tem doença que é mais, tem doença que é menos. Então, 20 vem para cá, procurar serviço de saúde. Desses que conseguem atendimento, que vão colher a amostra, que vão receber o resultado e que vão ser notificados, no caso aqui, a gente vai ter em torno desses 20, em torno de 5 deles podem evoluir para caso grave, e uma parte destes que vão evoluir para caso grave, cerca de 36%, alguma coisa desse sentido, 36%, 40%, a depender das condições prévias da pessoa, pode evoluir para óbito. Então, o que a gente conhece realmente, não é só da Covid, mas são todas as doenças transmissíveis, é apenas a ponta do iceberg. Nós não conhecemos o que está aqui abaixo da linha da água. Isto é o que as pessoas chamam de subnotificação. No entanto, todo sistema de saúde, todo sistema de informação, ele possui uma série de atributos. Todo sistema ele tem um objetivo. O objetivo do sistema de mortalidade é registrar o óbito. No entanto, a oportunidade do sistema de mortalidade é baixa. Por isso que nós não podemos ficar olhando os dados de óbito a cada dia, porque os óbitos eles têm um trâmite para serem atualizados. Uma coisa é o óbito em si, a evolução e o desfecho. Uma pessoa que evolui para o óbito é sinal que ela pegou a doença há 2 a 3 semanas atrás. Então a vigilância do óbito é uma vigilância inoportuna. Aceitabilidade. Os profissionais participam com informações exatas, consistentes e regulares.
Sim, o sistema de mortalidade é um dos mais precisos sistemas do mundo. O sistema do Brasil é muito preciso e é uma fake news, é uma mentira quem quer desmerecer o sistema de mortalidade. O sistema é simples, ele é fácil de compreender e se implementar? Não, ele não é simples, é um sistema que exige que o médico preencha, são 3 vias, uma via vai para o cartório, outra via vai ficar com a família e outra via vai ficar na unidade de saúde. Então, é mais do que suficiente, ou seja, você tem três elementos, 3 atores que podem confirmar ou descartar aquela informação. Então é muito difícil de ter imprecisão, de ter manipulação nessas informações. Óbito é uma situação muito precisa, muito séria, porque envolve cartório, envolve direitos que as pessoas têm após o óbito de um ente querido, né? A pensão, o pecúlio, os bens, né? Então todo mundo olha o óbito com muita lupa, com muito detalhamento. É um sistema flexível que se adapta às novas necessidades de natureza ou da importância? Não. O sistema de mortalidade não é um sistema flexível, por isso a dificuldade que o sistema de saúde tem de fazer uma mudança rápida no sistema. Ele é representativo, ou os casos notificados podem diferir ou não das suas características demográficas, local, uso, serviço de saúde? Ele é muito representativo. O nosso sistema de mortalidade, ele tem, depois que ele é encerrado, mais de 99% dos óbitos que ocorrem no Brasil estão registrados no sistema de mortalidade. O que ele não tem é isso aqui, ó, oportunidade. Então, temos que tomar muito cuidado na hora de interpretar esses dados. Ele é sensível, é capaz de identificar casos verdadeiros de um evento adverso à saúde? Bom, o óbito em si, para identificar o óbito, que é um fato, ele é muito sensível. No entanto, a sensibilidade aqui está relacionada à capacidade do diagnóstico. Então, se nós não temos um teste específico para as pessoas que evoluíram para o óbito e não tiveram coleta adequada de amostra, esse caso muitas vezes não vai ser fechado. E o valor preditivo positivo, casos identificados pelo sistema, são de fato casos? Sim, se forem registrados como caso de Covid, é porque é pelo RT-PCR, foi diagnosticado pelo médico, foi fechado o caso, não tem dúvida que aquele caso é um caso de Covid. E mesmo os casos suspeitos, eles são registrados, mas na nossa situação nós consideramos os casos confirmados. E de onde que vem a informação do óbito? A informação do óbito que o Ministério da Saúde divulga periodicamente, ela vem de 2 sistemas. O primeiro é o sistema de vigilância da gripe. O sistema de vigilância da gripe é aquele caso de síndrome respiratória aguda que foi hospitalizado e que apresentou falta de ar. Então aqui eu tenho data de início de sintomas, eu tenho onde que a pessoa mora, eu tenho o CPF da pessoa, tenho o nome, tenho o sexo, e aqui embaixo eu tenho a classificação final. Inicialmente ele entra como um caso de SRAG não especificado, ou seja, eu não sei ainda qual é a causa, a classificação final do caso. E ele pode entrar ainda vivo ou já em óbito. E o critério de encerramento pode ser laboratorial, clínico, epidemiológico ou só clínico. Ou seja, com a imagem do pulmão mostrando vidro fosco, por exemplo, no caso do óbito. E aqui eu tenho a data do óbito. Quando o Ministério da Saúde mostra nas coletivas aquela curva de óbitos, é porque lá no sistema de notificação do CIVEP Gripe, as pessoas vieram aqui e fecharam, colocaram a data de encerramento e colocou a data do óbito e colocou a classificação final. SRAG por outro agente etiológico, e aqui escreve Covid. É assim que nós fazemos
o monitoramento dos casos que evoluíram para Covid, e não pela declaração do óbito. Pela declaração do óbito, ela é um registro em que o profissional médico registra aqui o nome do paciente, do falecido, a data que evoluiu o óbito, as informações todas, e dentro da causa do óbito eu tenho causa imediata ou terminal, causa intermediária 2, causa básica de morte, e outros estados patológicos significativos que contribuíram para a morte, não estando, entretanto, relacionados com o estado patológico que a produziu. Então, quando é a causa primária da morte, não tenha dúvida, o médico ele distingue quando a pessoa morreu por Covid e quando ela morreu por outras causas. E por isso que se passa por uma comissão de verificação do óbito para poder fechar e encerrar. Por isso que demora-se aí em torno de 20 dias para que a gente possa ter um panorama mais preciso do que o panorama diário. Não é viável ter a vigilância do óbito com informações diárias. Para isso, nós fizemos, em 25 de março, a publicação do manejo de corpos no contexto do novo coronavírus, explicando para os profissionais como deve ser feita o preenchimento da declaração de óbito, e vocês podem ver aqui, ó, a nota aqui, coloca o CID aqui, que é o código, e nós temos aqui as causas secundárias que contribuíram. Então é normal a pessoa que é idosa apresentar hipertensão, diabetes, mas o médico sabe quando é que ela morreu por causa do diabetes ou por outra causa. Às vezes, a Covid pode ser causa necessária, mas não ser causa suficiente para o óbito. Causa necessária é porque se essa pessoa só tivesse um diabetes descontrolado, possivelmente ela não iria morrer. Mas no momento que ela pegou a Covid, com a sua baixa imunidade, essa Covid ela vai influenciar no desfecho óbito. Em outras situações, a Covid pode ser sim causa suficiente para a evolução para o óbito. Muitos casos podem evoluir para o óbito mesmo não tendo hipertensão, mesmo não tendo diabetes, mesmo não tendo uma doença de base como é conhecida. Agora, uma questão muito importante. Todo esse registro ele está amparado pelo Código Penal, pelas leis e portarias e resoluções. A Lei de Registro Público, que é a Lei 6.015 de 1973, ela diz o seguinte no artigo 77: nenhum sepultamento poderá ser feito sem certidão do oficial do registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado médico, se houver no lugar ou em caso contrário, de 2 pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Código Penal, artigo 302. Dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Eu não acredito que nenhum médico vai querer colocar o seu registro profissional para mentir no registro de uma declaração de óbito. Portaria 116 de 2009, Ministério da Saúde. Deve ser utilizado o formulário da declaração de óbito, constante no anexo 1 dessa portaria, ou novos modelos que venham a ser distribuídos pelo Ministério da Saúde como documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional para a coleta de dados sobre óbitos e considerado como documento hábil para fins do artigo 77 da Lei 6.015 de 1973, para lavratura da certidão de óbito pelos cartórios do Registro Civil. Resolução da Anvisa de 2004 dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, peças anatômicas, ou seja, como se faz o descarte de resíduos de serviço de saúde, inclusive peças anatômicas humanas.
tecido e tudo mais. Ou seja, tem uma vasta legislação que implica em responsabilidade civil, administrativa e penal a qualquer profissional de saúde que mentir sobre os dados referentes ao óbito. E no caso da morte que evoluir no domicílio, né, da pessoa que evoluir para o óbito no domicílio. Então vamos lá. Se eu tenho um óbito que evoluiu no domicílio, eu pergunto, é causa externa? Ou seja, foi um homicídio, foi um acidente, um trauma, suicídio ou morte suspeita? Se sim, isso deve ir para a polícia, um boletim de ocorrência policial, vai para o IML, se tem IML vai, se não tem IML, uma autoridade judicial ou qualquer policial vai designar o médico da localidade na função de perito legista eventual. Se não foi causa externa, foi uma causa natural, por doença ou estado mórbido, a pessoa já estava doente, teve assistência médica durante a doença? Se sim, o médico pode definir a causa básica da morte. Se não, ou se não teve assistência médica, a gente pergunta se há na localidade um serviço de verificação de óbito. Se existe um serviço de verificação de óbito, eu mando para o serviço de verificação de óbito, que lá vai ter uma estrutura adequada para fazer isso. A declaração de óbito é de responsabilidade do médico do serviço mais próximo ou médico designado pela Secretaria Municipal de Saúde ou qualquer médico. Se eu posso definir a causa básica de morte, o médico assistente do paciente ou seu substituto pode fazer isso? Se sim, ele vai fazer esse registro. Se não, vai para o horário de funcionamento da equipe de saúde da família e o médico da equipe de saúde da família ou do serviço de atenção domiciliar vai fazer o procedimento. Se não há possibilidade dessa situação, vai se contactar o Serviço de Verificação de Óbito, o SAMU, para orientações quanto ao procedimento. Então, municípios pequenos, rurais, sem verificação de óbito, a responsabilidade da emissão da declaração de óbito pode variar de acordo com as pactuações realizadas no município. O médico da equipe de saúde da família não deve se ausentar da responsabilidade quando ele é o único médico responsável. Então, todo óbito que evoluir no domicílio, ele sim tem que ter declaração de óbito, ele vai entrar no sistema. O problema é que ele não vai entrar imediatamente, ele vai demorar alguns dias ou talvez algumas semanas para ser computado. Concluindo, o que é então aquele gráfico que o Ministério da Saúde mostra regularmente? Se nós observarmos aqui, nós podemos ver a data do óbito aqui embaixo. Então, do dia 15, quando nós tivemos o primeiro óbito, até aqui o dia 7, que foi 7 de maio. Em azul escuro, nós podemos ver os registros que foram atualizados nas últimas 24 horas. É claro que eu vou ter mais de 1.000 casos registrados no sistema, ou seja, que vão ser atualizados o campo. Aí eu volto aqui para mostrar para vocês. Esse campo aqui vai ser atualizado, data do óbito, data do encerramento, e com isso, esse caso que estava em investigação, ele entra neste gráfico. Qual foi a data que nós tivemos o maior número de óbitos até o momento? Foi no dia 12 de maio, onde nós tivemos 704 pessoas que morreram nesse dia. Eu não tenho aqui o total de casos que ainda estão em investigação do dia 12 de maio. Isso significa que tem gente ainda do dia 12 de maio que pode ser Covid mais para frente, ou seja, o resultado do exame, ou a gente pode ter técnicas diagnósticas mais precisas. Então, isso pode acontecer. A pessoa pode ter entrado por uma causa, por uma cirurgia, por uma outra doença, e evoluiu para o óbito no dia 12 e está lá sendo investigado para outra causa. Quando se esgotar a investigação para as outras causas, caso se teste para Covid, pode ser que esse caso ainda seja Covid, ou seja, 704 é um número preliminar, é um número que o banco ainda não está fechado. Para fechar o banco de dados de mortalidade,
é demorado cerca de 6 meses, não é automático. O banco de dados, então, esses números são preliminares, e nós, para olharmos aqui e falar assim, olha, então quer dizer que está tendo uma queda no número de óbitos aqui? Não, não está tendo uma queda. Como eu disse, há uma demora de cerca de 2 a 3 semanas para a gente poder conhecer o número exato de óbitos do dia de hoje, por exemplo. Então a gente só vai saber quantas pessoas efetivamente morreram no dia 7 de maio, de junho, daqui a 2 a 3 semanas. É mais ou menos isso. Eu espero que tenha ficado claro e que Alexander Langmuir, que foi um epidemiologista do exército americano de 1942 a 1946, ou seja, uma pessoa que viveu efetivamente a guerra, e em 1949 se tornou um diretor do Departamento de Epidemiologia do CDC de Atlanta, que é uma das maiores instituições do mundo para epidemiologia, do qual eu sou egresso. Ele escreveu extensivamente sobre todas as fases da epidemiologia em nível global e foi reconhecido internacionalmente como um dos principais contribuintes da epidemiologia moderna. Foi responsável por descrever o conceito clássico de vigilância, coleta, análise e divulgação para prevenção e controle. Este é o conceito clássico de vigilância. E ele criou o Serviço de Inteligência Epidemiológica, do qual eu sou honrado de fazer parte, que no Brasil tem o nome de EPSUS, Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS. Muito obrigado, espero que tenha sido clara esta apresentação. O objetivo aqui foi esclarecer um pouco mais sobre o papel do sistema de vigilância de mortalidade do Brasil. Obrigado.